Fala aí, minha gente, tudo bom? Como vão vocês? Estou aqui hoje para falar dos meus livros, minhas publicações de HQ e artbook, porque na verdade um monte de gente pede, pergunta e fala como dá para comprar e eu nunca falo disso, então eu vou fazer um vídeo falando. E são todas publicações feitas de maneira independente pelo nosso selo Dead Hamster. Então, vamos lá que eu vou explicar mais ou menos como é que é uma por uma. Aguenta aí! Vamos começar então falando da minha HQ Uma Noite em Lenfer, que é uma das HQs que eu mais tenho orgulho de ter feito já na minha vida. É uma história onde que eu escrevi, desenhei, pintei, fiz tudo. A capa é pintada no guache, mas internamente a arte é digital. E envolve os personagens, como personagens envolvem aqui o Van Gogh, Gustav Klimt, Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin e um outro carinha que eu não vou falar quem é. Uma Noite em Lenfer é o meu maior livro, tem quase 200 páginas. E na história, a história começa com o Van Gogh sobrevivendo à tentativa de suicídio que na vida real acabou fazendo com que ele morresse, mas na minha história ele não morre, ele sobrevive, e daí os caminhos dele vão fazer com que ele vá encontrando outros pintores e vá parar num cabaré chamado Lenfer. Lá ele vai ser desafiado, junto com os outros amigos, a embarcar numa competição para ver quem conta a história sobre o seu passado que envolva amor, sexo e morte. E daí a história desenvolve e cada capítulo é um pintor contando uma história e as coisas vão ganhando aí proporções malucas até que ocorre um desfecho que eu também não vou ficar falando muito. Vou só mostrar algumas páginas aqui para não estragar a surpresa de vocês. Tá? Então são diversos cenários vão aparecer, diversos países e épocas diferentes. Vale lembrar também que o Cabaré de Lenfer existiu. Foi um lugar que existiu na França, né, em Paris, no século XIX, começo do século XX. E era uma espécie de um cabaré meio satânico. E o interior era decorado assim, dessa forma. Então Uma Noite em Lenfer custa R$60, mais o frete. Só escrever no e-mail que vai estar no final desse vídeo, para quem tiver interesse. Papel couché, capa cartonada 300 gramas. O livro está bem bacana. Depois temos aqui Kung Fu Ganja. O meu projeto do coração, na verdade, porque é uma série que eu estou fazendo. Esse é o volume 1, que já foi publicado em 2017. Daí saiu também em webcomic, que eu vou voltar a postar esse ano, os webcomics, páginas. Vou acabar o capítulo 1 de postar o volume 1 e vou começar a postar as páginas do volume 2, que ainda não existe impresso. Eu só tenho impresso o volume 1, tem mais de 160 páginas, também custa R$60, também é papel couché, capa cartonada. E esse livro, na verdade, como eu disse, é uma aventura meio épica. O protagonista do primeiro volume é o Huan Qinkai, que é esse mongezinho aí, Shaolin de uma perna só. E muitas coisas vão acontecer no caminho dele. O Kung Fu Ganja é uma história que se passa na China medieval, no momento que os mongóis estavam invadindo a China e tudo mais. E no universo do Kung Fu Ganja, a magia é uma história fantástica, épica, e a magia se encontra nas plantas. Então um mago é, na verdade, uma espécie de um botânico, de um agricultor. Ele precisa saber de diversas plantas que possuem poderes, e essas plantas elas podem se manifestar manifestar poderes de diversas naturezas. Por exemplo, a cannabis sativa, conhecida como maconha também, é uma das plantas
que traz diversos poderes para os personagens aí, dependendo da espécie da maconha e da natureza mágica dela, mas não se limita a isso. Você tem arroz mágico. Bom, eu não vou ficar falando muito para vocês lerem, mas assim, a história se desenvolve muito em torno dessas plantas que têm poderes mágicos, dos usos, da forma de cultivo delas e da treta que está rolando na China nesse momento e as consequências de haverem esse tipo de poderes mágicos, como é que isso ajuda ou atrapalha os personagens ao longo dessa história. Vale lembrar que o Kung Fu Gandia, eu posso, se vocês entrarem em kungfugandia.com, dá pra ver no Tapas. Eu já postei, tá vendo aqui, ó, alguns capítulos de poucas páginas por capítulo, porque eu ia produzindo e postando. E parei quando acabei o volume 1, mas eu vou voltar agora a postar mais. Acabar o volume 1 e postar começar a postar páginas do volume 2, que já tá bem adiantado. Para no ano que vem ter o livro impresso. Provavelmente eu vou fazer uma campanha de Catarse. Então, se vocês gostarem, curtirem do volume 1, vão acompanhando aí, vai dar para ver algumas páginas novas em breve aqui na webcomic e no futuro o livro impresso. Tá? Então tá aqui, ó, se vocês vierem por aqui, dá para ver tudo, tá em português, eu letterei de um jeito que dá para ler até no celular, tem um aplicativo gratuito do Tapas também. Então Kung Fu Gandia vocês podem conhecer melhor aqui na internet e também, como eu falei, é um livro grosso, grande, são mais de 160 páginas. Também custa R$60. Vamos lá. Kung Fu Gandia. Eu adoro. Tem todas as minhas influências de mangá, de anime, de artes marciais que eu pratiquei a vida inteira. E é bem de zoeira, tá? É bem zoeira. Não levem tão a sério assim. Acho que se vocês lerem uns pedaços do texto aí, já dá pra sentir o drama. Quais Quali Gundum? Que é uma HQ que eu fiz em parceria com o grande Roger Cruz, que foi quem escreveu a história, idealizou o projeto, trabalhou nos layouts também, e eu fiz inteiro na tinta. Foi o único projeto de HQ que eu fiz todo com aquarela e guache, mais guache do que aquarela. Essas são algumas das páginas em aquarela. Quais Quali Gundum é uma história, é um gibi, na verdade, com 5 contos curtos com personagens das músicas do Adoniran Barbosa. Então, se você já conhece Adoniran Barbosa, um grande sambista de São Paulo, incrível, engraçado, incrível. Se vocês não conhecem, dá um pulo no YouTube, põe lá Adoniran Barbosa, ouve alguns dos sambas dele, porque são, eu acho, espetaculares. E o Roger pegou personagens das músicas do Adoniran Barbosa, tipo o Ernesto, o Mato Grosso e o Joca da Saudosa Maloca, o Mané e a Marinês do Apago Fogo Mané, e ele escreveu contos com esses personagens que permeiam o universo da música, certo? Então, como eu falei, foi todo feito com guache e aquarela. Foi um trabalhão, na verdade, essa HQ, no sentido de que fazer tudo na técnica tradicional é sempre mais complicado, toma mais tempo, mas ao mesmo tempo fiquei com orgulho do resultado também. Eu acho que foi legal ter feito. Muitas coisas acontecem nessa história. E tenho também a minha HQ Surubotron. A capa foi pintada a óleo. Vamos dar esse moari aí, né? E é uma brincadeira com o pôster do filme Férias Frustradas, dos anos 80, do Chevy Chase. Surubotron é uma HQ com conteúdo erótico. É a história de um alienígena que está preso na Terra, um cientista em busca de vingança no dia mais feliz da vida de um nerd. Essa HQ é muda, então é uma HQ que eu fiz. Também foi uma outra complexidade. Foi o primeiro álbum que eu publiquei, do selo Dead Hamster, inclusive, que foi quando a gente lançou o selo. Mas o Surubotron teve esse desafio de eu nunca tinha feito uma HQ antes, assim,
uma história longa. Eu só participei participava de coletâneas, eu publicava já há 2 anos na revista Med, só que também a revista Med eram 2 páginas por mês que eu fazia. Eu publicava numa revista também que chamava Mundo Estranho, a gente tinha uma página de HQ ou 2 que saíam por mês lá do Monstranho, que era um personagemzinho que eu ajudei a inventar também. Então até fazer o Surubotron, eu não tinha ainda publicado um albinho de HQ. Eu só fazia HQs muito curtas e esporádicas. Assim. Daí comecei a encarar. E como eu falei, é uma HQ muda. Foi bem divertido de fazer. Foi bem treta de conseguir colocar a história que eu queria sem os balões. Mas eu acho que depois que eu vi o pessoal lendo e entendendo, eu fiquei feliz. E ela tem um conteúdo erótico. Então, se você não tem 18 anos ainda, você não pode comprar. E, para finalizar, eu tenho 2 livros, 2 artbooks, chamados Pintura Relâmpago, Pintura Relâmpago 1 e o 2, né? Fazer mais um ou outro aí no futuro, quem sabe, provavelmente. E o Pintura Relâmpago 1 foi entre 2013 e 2015, mais ou menos. E ele tinha pinturas a óleo, essa capa é uma pintura a óleo, guache, óleo, guaches, óleo, guache. Tem aquarelas também, mas é um livro de pinturas, que tem minhas pinturas. E o Pintura Relâmpago 2, que é esse que tem a capa do Drácula aí, ele é somente de pinturas em guache. Tem pinturas que eu vou fazendo ao longo das aulas que eu dou e dos temas que vêm na minha cabeça. E é isso. Então, vocês podem pegar na sequência, vai aparecer um cardzinho aqui, com e-mail, conferir nos preços e tudo mais. Quem tiver interesse, é só escrever no e-mail, que em breve você será respondido com as informações. Mandamos para o Brasil todo. E agradeço aí mais uma vez quem curtir, compartilhar, ajudar esse vídeo a chegar mais longe, porque ajuda também a vender mais as revistas, que é uma forma que eu tenho de manter a minha produção autoral. Muito obrigado aí a todos vocês. Vamos que vamos. É nóis.